Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quero agradecer aos novos inscritos aqui, obrigado mesmo. Eu não fazia ideia que a página ia ter essa repercussão toda e vamos lá. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho e vamos para mais uma. Gente, o tema de hoje é um dos mais importantes para mim, porque eu reparei em mim primeiro e depois nas outras pessoas no sentido de que quantas vezes a gente manifesta algo que a gente queria muito, muito, muito mesmo e a gente fica refém daquilo e a gente vê que não era exatamente como a gente pensava. Eu, particularmente, já fui beneficiado bastante com a lei da atração. Tudo que eu visualizei, coloquei na prática, aconteceu. Porém, eu tive alguns reveses, no sentido de quê? De que eu consegui o meu objetivo, porém e ele demandava de mim eu estar trabalhando de domingo a domingo, não ter tempo, não ter qualidade de vida. E eu fui começando a rever e pensar, pô, vale a pena eu ter tudo e me perder a mim mesmo? Igual eu comentei no primeiro vídeo. Não adianta nada, gente, pegarmos, ter sucesso e olhar para o lado e não ter ninguém. Ou olhar para o lado as pessoas que a gente ama tristes. Essa é uma questão que poucas pessoas falam sobre a lei da atração. A gente pode manifestar o que a gente quer, porém, eu acredito que primeira coisa a gente tem que saber quem a gente é e a partir de descobrindo quem a gente vê o que realmente a gente deseja. O meu conceito de prosperidade hoje ele mudou. Eu acredito que a prosperidade, para mim, Lucas, para você pode ser que seja outra coisa. É eu ter tempo, qualidade de vida, estar bem com as pessoas que eu amo e não necessariamente eu ter muitas coisas materiais. Pô, elas são legais, mas elas não me definem quem eu sou. E a partir desse espectro, eu vi que a minha vida ficou mais leve. É assim, você que está aqui no canal, eu tenho certeza que você já acredita na lei da atração. E assim, eu vou passar aqui para vocês algumas dicas que me ajudaram. Eu comecei a fazer esse canal aqui despretensiosamente e eu fui vendo que, mesmo nesse caos, tá tendo uma ordem. Esse terceiro vídeo é mais sobre o sentir, que para mim é a base da lei da atração. Quando a gente está aqui centrado em nós mesmos, sentindo as nossas emoções, tentando meio que olhar para dentro, a gente começa a mudar a nossa frequência, a nossa energia, a nossa vibração. E esse é o ponto mais importante lá na frente, quando você conseguir o que você deseja, você se manter constante e disciplinado. Por que eu estou falando isso? Teve um momento que eu consegui manifestar algo para mim. E quando isso aconteceu, naquele momento eu vi que eu não conseguiria sustentar aquilo. E eu sofri um grande revés. Então, eu estou falando aqui para você que calma, Roma foi construído aos poucos. Você vai construir a sua, mas um dia de cada vez. Tenha paciência, sinta prazer nessa caminhada. Porque a nossa vida, gente, não é sobre a chegada, é sobre o processo. As coisas boas vindo, os desafios aparecendo. A gente tem que entender que tudo é cíclico. Tudo tem alto, baixo, luz, sombra, aquela lei hermética, né, das polaridades. E o que é interessante a gente começar a reparar? Que não adianta nada a gente imaginar uma vida na qual não faça a gente realmente ser feliz. Por isso que eu estou falando aqui nesse vídeo para a gente voltar para trás. Primeiramente, descobrimos quem somos e a partir disso, o que queremos.
O que vamos sentir? É isso. Pô, um pensamento que eu veio aqui pra mim agora, não sei se faz sentido, mas vamos falar sobre isso. Um átomo, ele é 99,999% de matéria escura, invisível. 0,010000001 que a gente vê. Pô, então o que a gente não vê, ele é infinitamente maior do que a gente vê. Isso, pra mim, quando eu comecei a estudar, a meditar, eu falei, caramba, será que o mundo não é regido pelo invisível? Porque se a gente for parar pra pensar, tem muito mais do que a gente não vê do que a gente vê. E isso, de alguma certa maneira, tá ligado à lei da atração. É aquele experimento lá da dupla fenda, né? Depois, se você ficar interessado nesse assunto, dá uma pesquisada aí no YouTube. Deixa eu ver aqui os outros temas que eu trouxe aqui para vocês. Ah, legal. Muito interessante. Agora é no aspecto do quê? Por que uma parte do seu dia você se sente nervoso, ou ansioso, ou meio que algum incômodo? É o apego ao controle. Isso é uma das coisas que mais atrapalham a lei da atração. Você vai ter que soltar, ser como uma água fluida. Be water, my friend. Seja fluido. Porque quanto mais rígido a gente tiver, maior vai ser a nossa dor, a nossa ansiedade. E isso vai fazer com que demore mais para gente, com que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Tudo bem, pô, não é fácil, mas a gente tem que encontrar maneiras de facilitar essas questões no processo. Cada um vai encontrar a sua melhor maneira de ficar mais centrado, equilibrado, porque é assim, uma coisa que eu percebi, teve uma época que eu fiquei muito mesmo focado em meditação, de ficar horas, tipo 4, 5 horas ao dia. E eu conseguia ter aquele equilíbrio, elevar minha vibração, porém ela não era sustentável. Aconteceu alguma coisa aqui ali, eu já saí de si, do meu centro. Ali eu comecei a reparar que não é sobre subir muito e nem descer muito. É sobre centralizar aqui no peito, no coração. Já sabia que o coração ele é mais eletromagnético, muito maior, muito, acho que é mais de 100 vezes que a mente. Aqui está a nossa força. E assim, você tem que pegar e descobrir quais emoções estão te levando para o passado. Sei lá, algo negativo que aconteceu com você, algum trauma, porque inconscientemente o seu cérebro ele não sabe o que é real, o que é ilusão. Quando você tem algum sentimento que você não sabe qual é, você volta para lá e seu poder é dissipado. Eu aprendi muito isso com o livro O Poder do Subconsciente. Tem aquela frase que é do Jung, né? Alguma coisa, se você não perceber sobre o inconsciente, a sua vida você acha que é. Puta, agora não vou lembrar, me perdi, me perdoem aí. Mas assim, tem muitas coisas que estão acontecendo nas nossas vidas que a gente acha que é por acaso, mas não é. Nada é por acaso, gente. Tem aquele efeito de sincronicidades. Quando você eleva sua frequência, coisas que você não reparava no seu dia a dia, você vai começar a encontrar e ter uma percepção mais apurada. Eu quero finalizar esse vídeo aqui de hoje, ele não vai ser tão longo ainda, porque eu quero falar sobre a lei da atração com a minha esposa. Eu aprendi muito com ela. Ela fez muito isso com uma maneira que ela acho que ela nem percebia tanto, mas sempre deu muito certo. E assim, Tesla falou uma coisa que é muito importante. Se você quiser encontrar os segredos do universo, pense sobre
frequência, energia e vibração. Por que isso é importante? Porque quando você se firma no agora, centrado em si, coerente, o que você pensa, o que você sente, o que você fala, a sua vibração sobe, a sua energia também, e tudo ao seu redor conflui para você. É aquela frase que eu falei no último vídeo. O que é seu vai encontrar uma maneira de chegar até você. Mas primeiramente há um processo. Esse vídeo aqui é para meio que puxar para você entender que você não precisa ter tudo agora, tudo ao mesmo tempo. Saiba pegar as suas peças do seu próprio quebra-cabeça e você cada dia alinhando para formar uma imagem legal. Porque assim, o que eu quero para mim, vamos lá, o tamanho do sapato que eu uso é pro tamanho do meu pé. Não adianta eu colocar no seu pé, ou ele vai ficar muito grande ou muito pequeno. Tenta ter um discernimento e usar a sua própria autenticidade, porque no final do dia, todas as respostas que você procura já está dentro. E o que realmente você quer também está. Qual é o seu propósito? Eu percebi recentemente que quando você se conecta com o seu propósito, ninguém te para. Vai haver obstáculos, eles não vão parar, mas tem uma força maior. Voltando para o assunto que eu comentei com vocês, sobre o invisível. Pô, quando Moisés foi abrir o Mar Vermelho, ele começou a orar, né? Mas Deus falou: não, agora já não é hora de orar, é hora de agir. Ele foi lá e fez, usou a coragem. Davi, quando foi enfrentar Golias, historiadores acham que ele tinha 14, 15 anos. Ele foi lá, porque dentro dele havia o espírito da fé inabalável. Se você quer realmente aflorar isso dentro de você, que é possível, você tem que começar a olhar para dentro, ver detalhes sobre você mesmo que você está deixando passar despercebido. E o vídeo de hoje é mais sobre isso, um vídeo mais curto. Com, compartilha aí, deixo um comentário no que eu puder agregar aí. E tá sendo muito legal eu fazer esse vídeo aqui para vocês, porque eu tô meio que aprendendo. Para mim, faz parte do processo. Pô, vocês acham que eu não tenho os meus desafios? As minhas quedas, as minhas glórias? Cada um tá passando o seu, cada um tem o seu Golias para enfrentar. Não achem que tudo é fácil, gente. Tudo é como que é acima, como que é abaixo. É isso. Valeu, pessoal. Obrigado. E a gente vai fazendo mais vídeos por aí.